E hoje eu vou trazer para vocês um tema de cunho extremamente prático que eu presenciei numa audiência de instrução trabalhista que eu realizei recentemente, na qual eu estava representando o município, mas nós éramos parte subsidiária, fomos acionados como responsável subsidiário nesta reclamação trabalhista, e a advogada da empresa principal requereu a juntada de um acordo de compensação de horas, no qual ela havia esquecido de juntar com a contestação. Ela mencionou esse documento na contestação, mas ela não juntou. Ela fez esse requerimento no final da audiência de instrução. O juiz consignou o pedido dela, indeferiu e ela consignou, obviamente, os seus protestos. Você está no Simplificando o Direito do Trabalho e aqui nós falamos sobre direito do trabalho, processo do trabalho, nós falamos sobre decisões do STF, decisões do TST, informativos do TST, trago notícias, faço lives de temas que estão em alta e repercutindo na Justiça do Trabalho. Então, eu espero que você considere fazer a sua inscrição neste canal. Então, sem maiores delongas, vamos começar fazendo a seguinte pergunta. Qual é o momento da juntada dos documentos no processo do trabalho? Nós temos, primeiramente, o artigo 787 da CLT, que tem a seguinte redação. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e, desde logo, acompanhada dos documentos em que se fundar. Então, a regra para o reclamante qual que é? Juntar os documentos com a petição inicial. E a reclamada? Qual é o momento da juntada dos documentos no processo do trabalho pela reclamada? Nós temos o artigo 845 da CLT, que dispõe o seguinte. Deixa eu chegar aqui nele. Aqui. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas. Então, para o reclamado, para a reclamada, o momento para a apresentação dos documentos no processo do trabalho é com a contestação. Então, o que nós temos aqui? Prova documental, petição inicial reclamante, contestação reclamada. E aqui eu só quero fazer um parênteses. O que acontece? Antigamente, as audiências trabalhistas elas eram presenciais e o processo ele era físico. Então, quando a empresa recebia a intimação, era para comparecer à audiência e, neste momento, apresentar a contestação. Então, a empresa ia até a audiência, apresentava a contestação com os documentos, o reclamante, o advogado do reclamante, tomava conhecimento ali na hora e realizava a instrução do processo, com oitiva de testemunhas, depoimento das partes, e o juiz encerrava a instrução. Perfeito? Então, era assim que funcionava. Hoje em dia, como a maioria das audiências elas são virtuais, telepresenciais, e o processo ele é digital, nós temos aí diversas normas do CNJ, do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que determina que a contestação ela tem que ser apresentada até 2 horas antes do horário da audiência. Então, se a audiência foi designada para as 10 horas da manhã, a contestação e os documentos eles devem estar juntados aos autos até as 8 horas da manhã. Então, essa é a regra. Porque o que acontece? Os documentos, eles são, a prova documental, ela já é pré-constituída. A prova já existe. Então, em tese, não haveria o porquê haver juntada de documentação após esses momentos. Entretanto, eu vou trazer aqui para vocês alguns artigos do CPC que são correspondentes e podem ser aplicados de forma subsidiária à CLT. Eu vou começar falando aqui do artigo 434, que dispõe o seguinte: incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Então, aqui praticamente é uma repetição, o entendimento é o mesmo. Petição inicial vai ser distribuída, tem que juntar os documentos. Contestação vai ser apresentada, tem que juntar os documentos, tá certo? Mas nós temos aqui o seguinte: o artigo 435 do CPC, que, no meu entendimento, ele é sim aplicável de forma subsidiária ao processo do trabalho. Vejam só, o que dispõe o artigo 435 da CLT. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então, vejam, é um artigo bem específico que dispõe o seguinte, que você pode juntar documentos após a apresentação da contestação, após a apresentação da petição inicial? Sim, pode, desde que faça a prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. E aqui eu separei, além desses dois casos, tá, que seriam fatos provados depois dos articulados e para contrapô-los, nós temos mais duas situações. Aqueles que existiam, mas a parte não sabia, e temos também aqueles que não existiam à época da propositura da petição inicial ou da apresentação da contestação. Então, nós temos 4 hipóteses nas quais os documentos podem ser apresentados depois da apresentação das peças de contestação e da petição inicial. Então, perceba, o CPC, ele é o quê? Ele é mais liberal com relação a essa questão de juntadas de documentos após a apresentação dessas duas peças que eu mencionei para vocês. Porém, o que deve existir? Tem que existir a obediência ao contraditório e à ampla defesa. Então, a partir do momento que uma das partes, ainda na instrução processual, enquanto não encerrada a instrução processual, pode apresentar os documentos, mas a parte contrária, ela tem que ser intimada para poder se manifestar desses documentos. E isso vem escrito aonde? Vem escrito no artigo 437 do CPC. Olha só. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá no prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436. E o que dispõe o artigo 436 do CPC? Dispõe o seguinte: a parte intimada a falar sobre documento constante nos autos poderá, são 4 incisos. O primeiro, impugnar a admissibilidade da prova documental. Artigo 2º, impugnar sua autenticidade. Inciso 3º, perdão. Suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. E, inciso 4, manifestar-se sobre o seu conteúdo. Então, percebam que o CPC ele é mais liberal. E tem um outro detalhe. Se vocês pegarem o artigo 320 e 321 do CPC, eles possibilitam que os documentos essenciais à propositura da inicial, eles podem ser juntados em momento posterior. Então, se os documentos que devem vir com a petição inicial, que são documentos essenciais, eles podem ser juntados após a propositura, com muito mais razão, outros documentos podem ser também apresentados durante a instrução processual. Durante a instrução processual e desde que não encerrada. Então, está na fase de conhecimento, está na fase de instruir o processo, pode juntar os documentos. Porém, o juiz ele deve o quê? Dar a parte contrária, prazo para poder se manifestar. E no processo do trabalho, eu entendo que isso seja totalmente aplicável. Eu não vejo óbice em aplicação desse artigo na CLT. Por quê? Muitas vezes acontece de ter uma audiência com pedido de perícia, de insalubridade, seja ou perícia médica, e o juiz ele marca uma audiência inicial. Na audiência inicial é apresentada a defesa, o juiz vai dar prazo para a parte contrária se manifestar em réplica dos documentos e da contestação e vai marcar uma data para realizar a perícia. Vai ser realizada a perícia, vai vir um laudo pericial ou laudo médico, pouco importa, e as partes vão poder se manifestar. Neste caso, você vai ter juntada de novos documentos, porque pode pedir um exame médico, pode pedir, às vezes saiu um outro laudo particular do médico do reclamante, o reclamante pode ter melhorado, enfim, tem N situações que pode acontecer que vai existir o que? A juntada de novos documentos.
Por quê? Porque, primeiro, que não foi encerrada a instrução. E segundo, a parte contrária ela vai poder se manifestar. Perfeito? Então, a meu ver, não há óbice algum com relação a isso. Tá certo? Vou falar um outro detalhe aqui para vocês. Juntada de documentos após a sentença. É possível? Vejam só o que dispõe a súmula 8 do TST. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Então, no caso de juntada de documentos após a sentença, é cabível a juntada? Sim, porém, desde que tenha o quê? Tenha um justo impedimento para sua juntada ou provar fato que tenha sido posterior à sentença. Perfeito? E aí, eu vou falar para vocês o que eu faria, porque eu já passei por essa situação de não ter a documentação para poder juntar com a contestação e a documentação veio bem depois. Em uma oportunidade, ela veio antes do encerramento, antes da audiência de instrução, tá bom? Ela veio antes da audiência de instrução. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o documento e fiz a juntada. A audiência estava designada para depois de, acho que uns 3 meses, que tinha uma perícia, foi designada para uns 3, 4 meses após a data da audiência inicial. E aí, durante a perícia, durante essa fase de instrução, juntada de laudo pericial, e aí depois nós nos manifestamos através dos nossos assistentes técnicos, eu juntei a documentação. Não tive problema algum. A questão é a seguinte, tá? E se esse documento vem depois da audiência? Ou então, esse documento você esquece de juntar, que nem aconteceu com uma parte que esqueceu de juntar, e você chega na audiência e você não tem o documento, você requer para o juiz a juntada, você não faz o requerimento, e aí, o que você faz? Bem, eu vou falar para vocês o que eu já fiz e deu certo para mim naquele momento. Eu simplesmente pedi prazo para apresentar razões finais e apresentei o documento. Ponto final. A parte contrária acabou se manifestando em réplica, porque eu juntei logo na sequência, e ele se manifestou e o juiz acolheu a documentação. A documentação em si não influenciou muitas coisas, tá? Mas ele poderia muito bem falar que indefere a juntada do documento, uma vez que foi juntada após o prazo legal, que no caso seria da contestação, ou após ou antes do encerramento da instrução processual. Mas eu fiz isso e deu certo, tá bom? Agora, se vocês se depararem com uma daquelas 4 situações de documento novo, aí vocês podem sim fazer a juntada, mas tem que justificar. E na fase recursal é possível? Desde que seja o quê? Desde que você comprove um justo impedimento da juntada ou seja para comprovar fato posterior à sentença. Perfeito? Então hoje eu trouxe para vocês este vídeo, trouxe para vocês este caso. Reputo que seja importante, porque é de cunho totalmente prático, isso pode acontecer, que nem já aconteceu comigo. Eu espero que vocês, caso se deparem com uma situação dessa, consigam aí saber usar a melhor estratégia para poder defender os interesses do seu cliente. Perfeito? Muito obrigado e até o próximo vídeo.